Olá, seja bem-vindo ao Ciência e Saúde. No programa de hoje vamos falar sobre anorexia e bulimia. Mas o que será que as pessoas pensam sobre esses dois temas tão polêmicos? Você já ouviu falar sobre anorexia e bulimia? Já, O que você sabe sobre essas doenças? que elas são bem sérias, né? E elas afetam muito o psicológico da pessoa e o dia a dia delas, né? Você já ouviu falar sobre anorexia ou bulimia? O que você sabe a respeito dessas doenças? Anorexia, que eu já ouvi falar, eu também não conheço pessoas anoréxicas. Anorexia é quando ela vai, somente mulheres, acontece mais com o sexo feminino, ela vai diminuindo o que ela vai comendo pouco, conforme o tempo vai passando, até o organismo dela vai se adaptando àquilo e ela vai emagrecendo muito, né? Porque ela não come o suficiente para se manter. Anorexia e bulimia são alterações relacionadas à alimentação de uma pessoa. Tais alterações podem ser devidas a fatores metabólicos ou psicológicos. A idade mais atingida é a adolescência, devido às mudanças sofridas no corpo, quanto a fatores sociais e emocionais, envolvendo a convivência da família, na escola, no trabalho e em outros locais. As alterações alimentares ganharam maior destaque na mídia e conhecimento popular por conta de casos de adolescentes que, sem controle alimentar, tiveram sérios problemas de saúde, chegando até a casos de morte. As alterações mais conhecidas são a bulimia e a anorexia. Anorexia e bulimia são transtornos alimentares que vêm de uma insatisfação com a aparência física. A pessoa enxerga-se como se estivesse acima do peso, o que a torna dependente de uma vida com privações em busca de atingir o peso ideal. Ambos têm natureza psicológica e devem ser tratados ao mesmo tempo por médico, especialista e um psicólogo. A anorexia e bulimia crescem a cada ano, principalmente entre mulheres, particularmente meninas, adolescentes, com incidência maior aos 16 anos de idade. Pesquisas norte-americanas revelam que a anorexia e bulimia afetam 90% das mulheres. Estão se tornando muito comuns entre homens e mulheres em outras idades, porém, aparecem apenas de 5 a 10% entre os homens. Muitas vezes, esses distúrbios ocorrem em membros de família com nível socioeconômico alto e médio, e onde há conflitos constantes entre os familiares. As estimativas mostram que, no Brasil, 1 a cada 250 adolescentes sofre de anorexia. Nos Estados Unidos, essa taxa sobe para 1 a cada 100. Esses números são muito altos e, por esse motivo, é necessária a conscientização da população mais jovem que sofre mais com os distúrbios alimentares. Anorexia. O que é? É um distúrbio alimentar onde as pessoas não se alimentam corretamente e se preocupam exageradamente com o peso corporal, que pode provocar problemas psiquiátricos graves. A pessoa se olha no espelho e, embora extremamente magra, se enxerga obesa. A importância do estudo do tema. A anorexia se manifesta principalmente em mulheres jovens, embora sua incidência esteja aumentando também entre homens. Às vezes, os portadores do transtorno chegam rapidamente a um grau extremo de desnutrição. Pesquisas mostram que, nesses casos, o índice de mortalidade varia entre 15% e 20%. A autoestima da pessoa anoréxica está relacionada à forma corporal e ao seu peso. Sendo assim, a perda de peso é vista como uma conquista e autodisciplina, enquanto que o ganho de peso é considerado um fracasso e um descontrole. O índice de mortalidade entre pessoas com a doença é 12 vezes maior do que o número de mortes causadas por todas as outras doenças na população feminina de 15 a 24 anos de idade. As causas de morte são as complicações decorrentes da anorexia nervosa, como infecções, alterações metabólicas relacionadas à desnutrição e desequilíbrio eletrolítico e até mesmo o suicídio. As causas da anorexia. A impressão de que está acima do peso em níveis acima da realidade pode levar a um quadro de ansiedade, que faz com que a pessoa busque maneiras bruscas de perder peso rapidamente. A causa exata da anorexia ainda é desconhecida, mas acredita-se que fatores biológicos, psicológicos e ambientais estejam envolvidos
na causa e possivelmente estejam determinando a doença. O conceito atual de moda, que determina a magreza absoluta como padrão de beleza e elegância, e também a pressão da família e do grupo social, são reconhecidos como causas da anorexia. Diagnóstico. O diagnóstico geralmente é feito pelo médico e até mesmo pela observação da família, que atenta para limitação da ingestão de alimentos e extrema perda de peso. O maior desafio no tratamento da anorexia é fazer a pessoa reconhecer que tem uma doença. A maioria das pessoas com anorexia nega que tem um distúrbio alimentar. Em geral, as pessoas somente começam o tratamento quando a doença já atingiu seu estado grave. Há casos em que torna imprescindível a internação hospitalar para que a oferta de calorias seja controlada por nutricionistas. Não há medicação específica para a anorexia nervosa. Medicamentos antidepressivos podem ajudar a aliviar os sintomas compulsivos e também a ansiedade. Em geral, o tratamento desses pacientes exige o trabalho de uma equipe multidisciplinar: medicina, enfermagem, nutrição e psicologia. Prevenção através de uma conversa franca e sempre falar sobre o corpo saudável com o seu filho ou parentes, independentemente da forma do corpo e seu peso. Bulimia. O que é? É um transtorno alimentar onde a pessoa ingere grande quantidade de alimentos de forma compulsiva e, em seguida, para evitar o ganho de peso, ela utiliza de métodos como vômito induzido, laxantes e diuréticos. A bulimia afeta mais mulheres do que homens e é mais alta entre adolescentes e jovens adultas. A genética também pode ser um fator de risco. Estudos mostram que ter um parente com bulimia pode favorecer o desenvolvimento da doença. No entanto, ainda não está certo se é um fator genético que predispõe à bulimia ou o comportamento familiar que favorece a doença. A influência exercida pela mídia sobre o comportamento e o padrão de beleza das pessoas também pode estar entre as possíveis causas da bulimia. As pessoas acometidas pela bulimia nervosa escondem seus comportamentos patológicos da família e das pessoas que as cercam, e muitas vezes se envergonham de seus atos. Normalmente, não há perda de peso significativa nas pessoas com bulimia, trazendo, portanto, a maior dificuldade para a família identificar o problema. Causas da bulimia. A bulimia apresenta fatores biológicos, psicológicos, familiares e culturais. A ênfase cultural na aparência física pode ter um papel importante. Problemas familiares, baixa autoestima e conflitos de identidade também são fatores envolvidos na causa desse quadro. Sintomas da bulimia. Existem sintomas comportamentais e físicos, como depressão, obsessão por exercícios físicos, comer em excesso, ir ao banheiro imediatamente após as refeições, forçar o vômito após a alimentação, aparecimento de cáries dentárias, sintomas de angústia e culpa, dores abdominais e inflamações gastrointestinais são frequentes. Diagnóstico da doença. De acordo com critérios de saúde mental, pode ser realizado o diagnóstico da bulimia. É necessário haver correspondência entre os fatos padrão para que a bulimia seja diagnosticada, incluindo comer compulsivamente, vômito provocado e o uso impróprio de laxantes. A alteração psíquica mais importante consiste em um pavor mórbido de engordar. Tratamento. Grupos de apoio podem ser úteis para os pacientes em condições estáveis. A terapia nutricional também é utilizada, além do uso de antidepressivos, em alguns casos de bulimia. Prevenção. Deve-se procurar ter uma conversa franca com seus filhos e parentes sobre a importância de manter a saúde independentemente do seu peso e a forma corporal. Espero que vocês tenham gostado desse programa sobre anorexia e bulimia. Até o nosso próximo encontro aqui no Ciência e Saúde.